Fique à vontade, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa noite fria, vamos receber uma palavra que vai confortar os nossos corações, que vai aquecer os nossos corações, de maneira tal que vai nos renovar, assim como a gente estava orando agora há pouco. Amém? Para quem ainda não me conhece, me chamo Marcelo, sou obreiro aqui da igreja. O pastor me deu essa oportunidade para estar trazendo a palavra para vocês e creio que vai ser bênção. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra então, lá em Marcos, o capítulo é o de número 9. Marcos, capítulo 9, o versículo é o de número 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. Creio que essa palavra, meus irmãos, aquele que não conhece essa palavra, é difícil de se encontrar, porque essa palavra é muito conhecida por cada um de nós e cada vez um entendimento diferente, porque é assim que o Espírito Santo, ele move em nossas vidas, ele fala ao nosso coração. Amém? Diz assim, é a história do jovem lunático, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Vamos parar por aqui, meus irmãos. Podemos ver, então, que estava a multidão, né? Toda a multidão lá, sempre, aonde Jesus ia, sempre havia uma multidão. A multidão lá apertando e tal, e chegou um homem. Ó, Jesus, trouxe meu filho aqui, ele tem um espírito mudo, ele tá estranho, agindo de uma forma estranha, ele se joga no fogo, ele range os dentes, ele está espumando, e faz tempo que isso aconteceu. A gente vai ler para frente, que foi desde a infância que o menino estava assim. Faz tempo. Olha só o que Jesus fala. Jesus foi bem na veia, como que eu posso, se é que eu posso dizer essa frase, né? Diz assim, ó, e ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula. Imagine, meus irmãos, pense só comigo. Jesus, a gente não consegue passar por alguma batalha, a gente não consegue repreender o mal que nos atrapalha. Jesus chega para nós, ó geração incrédula. Não é uma palavra, uma frase difícil de escutar de Jesus? Todo mundo, né, ali tentando expulsar, todo mundo tentando ajudar, todo mundo querendo fazer alguma coisa. Jesus falou, ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Essa palavra ficou no meu coração. É a mesma coisa, vamos supor assim, você tem um problema, né, na sua casa, na sua família, na sua vida, seja qualquer área da sua vida. Se algum problema, alguma dificuldade, algum espírito imundo, que vive te rondando, mas aí até quando que outras pessoas vão clamar e você não vai clamar? Você tem esse entendimento também? Eu tive esse entendimento. Até quando outras pessoas, pastor, obreiros, claro, eles estão aqui para ajudar? Eles estão aqui para orar por nós? Sim. Mas até quando outras pessoas vão fazer e eu não vou fazer? Aquele pai, ele foi em busca de Jesus. Ó, Jesus, tá difícil, tá complicado. Ele veio para os seus discípulos, eles não conseguiram. Por que os discípulos não conseguiram? Por que foi difícil disso acontecer? Vamos lá no versículo, em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, versículo de número 22. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, ó, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Jesus foi bem claro, ó geração incrédula, por que os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele jovem? Por que aquele jovem, desde a sua infância, estava sofrendo? Por causa da incredulidade, por causa da dúvida. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu preciso de ajuda. É bom a gente ter ajuda? É bom. Mas quando a gente é revestido do poder do Espírito Santo, aí eu posso agir por conta própria. É igual o pai e a mãe, né? O pai e a mãe, quando está lá com o seu filho,
5, 10 anos, ali seus 18 anos, mas tem uma hora que o filho ou a filha sai de casa. Aí, todo momento, o filho ou a filha vai poder ficar ali no lado do papai, da mamãe? Não vai ser assim. É a mesma coisa, isso serve para nós. Vai ter momentos, meus irmãos, que a batalha é minha, que a batalha é sua. Ah, mas como assim? Você está dizendo que eu não posso pedir ajuda para o pastor? Você está dizendo que eu não posso pedir ajuda para os obreiros, para outras pessoas que são de Deus? Com certeza, deve fazer isso. Mas tem lutas que é você que tem que batalhar. Tem lutas que é você, diabo, aqui você não toca. Na minha vida, na minha saúde, na minha casa, na minha família, você não tem poder. Aprender a determinar. Tudo que você pedir em oração, você vai receber. Mas aí Jesus fala, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Jesus já sabia que a geração era incrédula e que ia acontecer mais e mais e mais vezes isso, por causa da incredulidade, por causa da dúvida, por causa do medo, por conta do espanto. Ah, mas é muito tempo, eu já estou cansado, já desisti. Alguém aqui já passou, antes de sua vida com Deus, antes de você ser batizado, descer as águas, alguém que teve algum vício de alguma coisa? Eu nunca tive vício de bebida, nem cigarro, nada, mas uma coisa que eu era, como que eu posso dizer, que eu consumia muito era Coca-Cola. Eu tomo refrigerante, tomo, mas a Coca-Cola, não, eu era demais. Então, teve um tempo que eu parei com isso. Aí é questão de eu falar, eu vou parar. Aí é questão de você dizer, eu vou começar a lutar. Chega de ficar com dúvida. Chega de eu parar de ficar somente crer dentro da igreja, orar dentro da igreja, mas chegar em casa, quando o mal vir me afrontar, eu fazer o quê? Eu vou correr fora. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal. Os discípulos não conseguiram tirar o espírito imundo daquele jovem, por causa da incredulidade. Os discípulos. Versículo 20. E trouxeram-no. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Porque, meus irmãos, que ali quando aquele jovem estava perante Jesus Cristo, ele ficou, começou a se remover, começou a se agitar com violência. Por que isso aconteceu? Porque Jesus tinha unção. Porque Jesus estava revestido do Espírito Santo. Ele estava revestido da palavra. Ele duvidava? Ele tinha medo? Ele tinha vergonha? Até quando? Até quando? Até quando? Jesus, então, quando o jovem foi até ele, o demônio começou a se remover. É assim, meus irmãos, que o diabo tem que ficar quando nós chegamos para resolver a situação. Igual o pastor Fernando, eu nunca me esqueço, o dia que o pastor Fernando veio aqui pregar, ele falou, o diabo quem tem que ter medo de você. O diabo que tem que pular fora. O pastor Gilmar também pregava aqui. Pessoa que é revestida, os demônios, esse aí, está revestido do poder de Deus. Esse aí está revestido da palavra. Esse aí o negócio já é mais pesado, já é diferente, já é mais difícil. Melhor a gente não se meter com ele. É a mesma coisa que aconteceu aqui. E Jesus não falou nada. Ele somente, tragam-me a mim. Chegou, se agitou e tal, e continuando com violência e caindo endemoniado, por terra revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Veja então só, meus irmãos, que desde a infância, esse jovem sofria. Ah, mas pode ser uma coisa ali, pode ser coisa de criança, pode ser coisa de jovem, pode ser só uma tristeza, pode ser só uma mágoa, pode ser só alguém que falou uma coisa para ele e não gostou, sei lá, alguma enfermidade. Entenda bem, meus irmãos, a gente tem que ter discernimento de espírito. Você sabe o que é bom para você, você sabe o que é ruim? Eu sei o que é bom, o que é ruim. Por exemplo, assim, é certo, é bom uma pessoa trabalhar, uma pessoa ter uma vida digna, uma vida humilde, é bom? É certo? É certo. É errado uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que consome drogas, bebida, é errado isso?
Isso é questão de discernir. No mundo espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Eu tenho que aprender a discernir. Desde a infância, o pai sofria com aquele jovem, porque não era questão de remédio, não era questão de psicólogo, não estou desprezando. Não era questão de, vai lá falar com a tua avó, vai lá falar com o teu amigo, precisa de ajuda de alguma pessoa. Não era questão disso. Era espiritual. Aquele pai, ele precisava entender que era espiritual. Tem momentos, por exemplo, assim, aquela pessoa, alguém já caiu aqui de bicicleta, correndo, ou fazendo alguma coisa assim, do tipo? Eu já caí várias vezes. Quando você se machuca, aquilo ali é natural. Você se machucou, está com dor, você ali machucou o joelho, machucou o braço, enfim. Aquilo lá é uma dor, é uma reação do que você estava fazendo. É uma causa, uma situação. Essa é uma situação. Mas aí você está de bem. Você está lá com os seus 40, 50, 60, enfim, está numa certa idade. Você sempre foi bem de saúde. Aí, de repente, um câncer. Aí, de repente, ali um cisto. De repente, pedra no rim. É problema no fígado, problema no estômago. Misericórdia. É só um exemplo que eu estou falando. É um exemplo que eu estou citando. Isso aí é natural ou é espiritual? É essa a questão, meus irmãos. Desde a infância, aquele jovem sofria. Talvez seja isso, a luta. Muitas vezes a gente acha que é natural. Muitas vezes a gente acha, não, eu vou buscar isso, vou fazer aquilo, eu vou me esforçar por isso. Não é errado. Entenda bem, não é errado. O pastor sempre também, todo momento, todo culto, ele fala, não é errado. Mas tem momento que é espiritual. Tem lutas que é espiritual, meus irmãos. Tem lutas que eu tenho que me revestir da palavra, que eu tenho que me revestir em oração, consagração. Falava com os obreiros ali no culto de quarta-feira, para a gente estar em consagração, para a gente estar na unção, para o culto do pastor Gilmar. Mas é só por causa que o pastor é um pastor de fora? Não, não é só por causa disso. Todos os cultos, claro, a gente tem que estar em consagração. A gente tem que estar preparado. Na casa, a gente tem que estar preparado. Mãe, pai, filho, independente, a gente tem que estar preparado. Discernimento. E aí, quando chegar o momento da batalha, o que eu tenho que fazer? Correr? Não. Eu tenho que, eu vou resolver isso aí. Porque eu creio. Mas a questão é, você crê? Essa palavra bate de frente com a gente, meus irmãos. Voltando no versículo 19. Ó geração incrédula. Entenda bem essa palavra, eu não estou apontando, eu me coloco no lugar. Então, meus irmãos, prosseguindo, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, preste muito bem atenção, meus irmãos, no versículo 24. E logo o pai do menino clamando, ele clamou com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Olha só, ele estava com a certeza no coração, mas logo em seguida, olha o que ele falou, ajuda a minha incredulidade. Ele falou, um segundo atrás, eu creio, Senhor. Mas e depois ajuda a minha incredulidade. Não é estranho isso? Espera aí, ele disse que crê, ele disse que ele estava na unção, ele disse que ele até mesmo chorou na presença ali, mas ajuda a minha incredulidade. Está aí outro entendimento para nós, meus irmãos. Quando eu tenho uma dúvida no meu coração, quando eu tenho medo, quando eu tenho um receio, que o receio mexe com a gente, não mexe? Faz a gente parar, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou fazer isso, eu acho melhor não. Eu não sei se eu vou conseguir orar, não sei se quando eu ver aquela pessoa, se eu colocar a mão nela, eu não sei se o que vai acontecer, eu não sei se eu tenho unção para isso, eu não sei se eu tenho unção para repreender o problema de saúde que eu tenho sobre a minha vida, para mandar todo esse mal embora, eu não sei se eu consigo. Foi o que o Sam estava falando, ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda para Deus. Tem vezes que a gente quer ser cheio da unção, que a gente quer ser cheio da palavra do Senhor. Mas, às vezes tem uma vergonha, uma timidez. Porque eu não consigo? Deus, isso e aquilo, e não sei o quê. Aquele homem foi bem claro, Jesus, ajuda a minha incredulidade. A gente não pode duvidar, meus irmãos. Se eu vou naquele momento de oração, naquele momento de fervor, todo mundo está orando na unção, mas eu estou ali, sabe, com medo. Então fala, Deus, tira de mim essa incredulidade.
Tire de mim essa dúvida. Para toda aquela obra acontecer, Jesus não somente expulsou o demônio daquele jovem, mas ele ajudou aquele pai também. Porque a partir daquele momento, o pai, Jesus fez alguma coisa diferente. Eu não duvido mais. Eu não estou mais duvidando. Eu não estou mais receoso. Versículo de número 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? Vamos parar por aqui, meus irmãos. Podemos ver que o espírito imundo saiu daquele jovem. Glória a Deus por isso. Tem lutas que você consegue vitória, amém? Tem lutas que você luta, se esforça, passa sol, passa chuva, passa dias, passa horas, passa meses, mas você finalmente consegue a vitória. Aquele jovem, a sua infância toda, imagine só que tristeza, meus irmãos, para um pai de ver uma criança, desde a infância, sofrendo por causa de um espírito imundo. Uma criança, meus irmãos, não é difícil. Ver uma criança que tem a sua infância para brincar, para se divertir, para estudar, para fazer bastante coisa, mas desde a infância, aquela pessoa estava com o espírito imundo. Mas aí Jesus repreendeu, o mal saiu da vida daquele jovem. Aí chegou uma questão. Ele estava como morto. Como assim como morto? Aí Jesus fez o que com ele? Versículo de número 27. Você pode ler comigo? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Eu não consigo mais lutar. Eu estou cansado. Eu estou exausto. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente falando. Você já teve exausto de lutar batalhas e está difícil de conseguir vitória? Alguém já passou por isso? Tem momentos que é assim. Aí o que Jesus viu aquele jovem que estava por morto, estava caído lá no chão. O que ele fez? Levantou aquele jovem. É isso, meus irmãos, que Jesus faz com você. Ele te levanta. Mas eu estou cansado, eu estou exausto, eu não consigo, eu acho que eu não creio mais, eu acho que eu estou abandonando a fé, eu estou já igual a palavra, né, me apostatando da fé, abandonando a fé, estou abandonando a palavra, estou abandonando a igreja, eu estou abandonando Jesus, abandonando tudo. Mas aí, quando você vai até a presença de Jesus, de coração puro, de coração sem incredulidade, crendo, você recebe a cura, você recebe a unção, você recebe o poder, você recebe a bênção. Aí que alívio. Aí Jesus faz o que com você? Te levanta para você continuar. Mas eu achei que eu não vou ter mais batalha. Vai ter mais batalha, mas você acha que é esse jovem que não passou por mais batalhas? Com certeza ele passou mais batalhas. Mas o que Jesus fez com ele? Levantou. Jesus vai levantar você, meus irmãos. Jesus vai levantar a cada um de você. Quando você está passando por alguma luta, Jesus vai te levantar. Amém? Versículo agora de número 28. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Alguém já se perguntou essa mesma coisa? Por que eu não consegui expulsar? Por que eu não consegui determinar a cura? Por que eu não fui curado tão depressa? Acho que é mais ou menos assim, colocando os dias de hoje. Os discípulos falaram: por que, Jesus, que nós, aqui, os seus outros discípulos, por que o Pedro, imagine Pedro chegando para Jesus: por que Jesus, por que eu não consegui expulsar? Por que o João? Por que o Tiago? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por que nós não pudemos expulsar? Aí vem a pergunta, vem a resposta de Jesus, versículo 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí vem a questão: seus discípulos tivessem em oração, naquele momento que aquele jovem vem à presença deles, se eles estivessem em oração, em consagração, em jejum, se eles estivessem orando sem cessar, crendo, eles teriam conseguido?
Teriam. Mas veja só que eu costumo dizer isso, entenda bem, que foi um tapa na cara. Para mim foi um tapa na cara isso. Um soco no estômago. O pastor Gilmar citou esse exemplo, né, na quarta-feira. Foi um soco lá dentro do estômago. Tem vezes, meus irmãos, só que é questão de oração, jejum, consagração. É você ser revestido da palavra do Senhor, você ser revestido da armadura do Senhor. Lá em Efésios, se não me engano, no último capítulo de Efésios fala sobre a armadura de Deus. E a gente está revestido, meus irmãos. Porque tem casta, tem problemas que é maiores. Qual que é mais difícil de lidar numa situação? Uma luta contra uma bronquite ou uma luta contra um câncer? Qual que é mais difícil? O câncer. Mas tá. O câncer, olhando assim, fisicamente, é mais difícil. Que eu entendo, é isso que Jesus quis dizer, né? Esta casta, meus irmãos, não é uma coisa além, não é uma coisa mais perrenha, não é uma coisa mais difícil, só sai com oração e jejum. O mal que muitas vezes a gente enfrenta, que parece que está mais difícil, parece que eu estou lutando faz tempo, só vai sair com oração e jejum, consagração, com a palavra, eu sendo fiel, eu crendo, eu buscando, mas eu crendo a todo momento. Amém? Agora, para terminar, lá em Tiago, Gustavo, para mim na tela, por favor, Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, meus irmãos, feita por um justo. Somente a parte final do versículo, que é a principal para nosso entendimento de hoje, para nós finalizar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Jesus conseguiu expulsar aquele mal, porque ele praticava a justiça. Aí teve seu efeito. Quando eu pratico a justiça, a oração tem efeito. Quando eu fico na palavra, a oração tem efeito. Quando eu busco primeiramente o reino de Deus, a oração tem efeito. Amém, meus irmãos? Para terminar o último versículo, prometo, lá é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Versículo-chave: orai sem cessar. Orar sem cessar. Tem dias que a gente pensa, não precisa orar. É fácil de resolver. Orar sem cessar. Tá difícil? Tá. Não tá fácil para ninguém, meus irmãos. Eu e o irmão Nedir conversava sobre isso antes do culto. Não tá fácil para ninguém. Talvez seja difícil para você. Mas tem pessoa que pode estar pior, uma situação pior. Tá amarrado. Tem situação sim? Tem. Tem pessoa que pode estar por uma situação mais difícil. O pastor Gilmar falava, estou falando bastante do pastor Gilmar porque foi o culto maravilhoso, ele citou bastante exemplo que me chamou a atenção, sobre que lá em Curitiba tem o Hospital do Câncer, né? Pessoas sofrendo, definhando. Aí ele falava, mas tem pessoas que estavam lá sofrendo, mas elas queriam morrer? Não, elas queriam viver. Elas queriam continuar vivendo. Elas estavam continuando a lutar. Agora, pessoas que estão, muitas vezes, impossibilitadas, até mesmo de andar sozinhas, estão lá, lutando, com o máximo de suas forças, crendo em Deus. Mas aí, a gente, muitas vezes, não está orando, a gente, muitas vezes, não está crendo, muitas vezes, a gente está incrédulo, muitas vezes, a gente acha que, não, isso aí é normal, isso aí, uma hora vai passar. Orar sem cessar. Quando eu estou em oração, meus irmãos, Jesus, ele me levanta. Aí eu vou para a batalha, aí eu volto lá no Salmos 126, Gustavo. Salmos 126, versículo de número 5, se eu não estou enganado. Diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quem aqui já orou pedindo ajuda para Deus, chorando? Eu não consigo, porque isso é errado. Não é errado. Uma questão de você ser humilde, uma questão de você se humilhar na presença do Senhor. A mesma coisa está dizendo aqui. Tem vezes que você está orando, tem vezes que você está lutando em lágrimas. Está difícil. Versículo 6. Continua para mim. Obrigado. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente. O que é a semente? A palavra.
andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sem dúvida, meus irmãos. Aquela pessoa que está lutando, pode estar chorando, pode estar difícil, mas a pessoa está com a palavra, está com a semente guardada no coração. Eu vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Aí, eu volto para trás um pouco, Gustavo. E chorando voltará sem dúvida. O que a gente comentava sobre sobre o jovem lunático? Sem dúvida. As pessoas ao redor de Jesus estavam com dúvida. Estavam receosas. Quando eu estou enfrentando uma luta, eu já tenho a semente, eu já estou revestido, mas aí eu estou com dúvida, nada vai acontecer. Eu preciso estar lutando, eu posso estar chorando, mas sem dúvida, porque a dúvida impossibilita muitas coisas, meus irmãos. Continuando, por favor. Com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aí você vai voltar para casa dizendo, eu fui curado, eu já sou sarado, a bênção já é minha, eu já sou revestido, a cura já é minha. Ah, mas eu não fui lá falar com o médico ainda. Ah, mas eu não fui lá ver ainda se resolve aquele negócio. Já é minha. Voltará consigo com os seus molhos, com alegria, com alegria. Quando a gente consegue a bênção, quem aqui já teve uma vitória e ficou com alegria no coração? É bom, é bom. Por isso, vale a pena. Você pode orar, você pode estar cansado, você pode dizer, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não consigo mais, mas aí Jesus te levanta, aí você pega a palavra e você continua, e você persevera, aí você vai poder sair do culto, você vai poder ir para a sua casa, você vai poder dizer para a tua família, para a esposa, para os seus filhos, eu consigo. Ah, mas é uma palavra de motivação. Talvez seja uma palavra de motivação, mas eu quero que entenda bem a palavra. É isso, a palavra nos renova. Nos renova. A palavra faz isso com a gente. Ela nos reveste, meus irmãos. Mas eu preciso crer e continuar orando, sem cessar. Se eu parar de lutar a minha luta, eu não vou conseguir a bênção. Eu não vou conseguir a vitória. Por isso, é necessário eu ter a semente. Amém, meus irmãos? Sempre nos cultos de segunda-feira eu comento, a palavra, que significa para nós a semente, é dada. Aí a gente vai e planta. Aí a gente vai, semeia, a gente cuida, a gente persevera. Aí encaixa o Salmo 126. Aí chega o momento da colheita. Mas, se no momento da colheita, eu vou colher o fruto, eu vou colher a bênção, mas durante o tempo de eu cuidar da plantação, de eu cuidar de mim mesmo, de eu cuidar da minha saúde, aí no momento da colheita eu ficar, nossa, mas que estranho, alguma coisa está errada. Mas no momento do processo, você perseverou? Você continuou orando? Você continuou perseverando? Aí é a questão, a pessoa volta com alegria, mas se a pessoa perseverar durante o processo, amém, meus irmãos? Vamos orar então? Fique de pé, por gentileza. Em nome de Jesus Cristo, vamos todos, meus irmãos, orar. É uma oração forte, é a hora de determinar. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual que é o seu problema que você passou por hoje até mesmo, você pode ter passado por algum problema, alguma situação difícil, mas a palavra já foi dada. Orar sem cessar é questão de eu crer, é questão de eu lutar as minhas lutas. Amém? Vamos orar então? Senhor,